Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Baboseiras da esquerda, afirma Ciro Gomes sobre pautas identitárias. Campanha visa comprometimento de presidenciáveis com LGBTQIA+. Gordofobia dentro e fora da comunidade LGBTQIA+. Terça-feira, dia 13 de setembro de 2022. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia Bicha. Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no IG Queer. Linguagem neutra não quer dividir ninguém, diz co-criador no Brasil. Publicado em 7 de setembro de 2022 por Júlio César Ferreira. O candidato à presidência Ciro Gomes, PDT, afirmou no programa Pânico da Jovem Pan, na segunda-feira, dia 5, que pautas identitárias são baboseiras da esquerda. Segundo o ex-governador do Ceará, a linguagem neutra utilizada para representar as pessoas que se identificam como não binárias só nos divide. A linguagem neutra não é nenhuma novidade. No latim, a palavra illud dizia respeito ao gênero neutro e estaria em um lugar além do ela e ele. Entretanto, esse pronome foi perdido ao longo dos anos e das adaptações da língua, por diversos motivos, mas o principal foi a colonização. Assim como a linguagem neutra, a não-binariedade também não é uma novidade, mas foram apagados com o processo da invasão europeia em sociedades originárias, e que fugiam do binarismo de gênero, como os Mahu, da Polinésia, e os Two Spirits, dois espíritos, na América do Norte. A linguagem neutra não visa nos dividir, muito pelo contrário. Ela surge com o objetivo de tornar a comunicação inclusiva para todas as pessoas, ou seja, incluir todo mundo, mulheres, homens e pessoas trans, sejam elas binárias ou não binárias. Então, não é sobre separar ou colocar um grupo contra o outro. A fala do Ciro Gomes mostra que as pessoas ainda precisam entender sobre a questão da não-binariedade, pronomes e comunicação inclusiva. Explica Pri Bertucci, fundador do Instituto Sexbox, responsável pela primeira marcha do orgulho trans no Brasil e CEO da Diversity Box, consultoria que presta serviço para empresas que querem tornar seus ambientes de trabalho mais inclusivos e, mais recentemente, lançou o Dossiê da Linguagem Neutra e Inclusiva, que explica e objetiva educar acerca da linguagem neutra e inclusiva no Brasil. Nos últimos anos, ativismo e militância LGBTQIAP+, têm avançado cada vez mais no âmbito dos direitos civis. Dentre diversas outras reivindicações, a linguagem neutra e inclusiva tem sido objetivo de discussão nas redes sociais, já que muitas pessoas não entendem seu funcionamento ou sua importância em termos de inclusão. A não-binariedade sempre existiu, mas agora ela está emergindo socialmente, porque as pessoas estão se questionando acerca desses processos que colonizam os corpos e suas possibilidades. Adiciona Bertucci. A linguagem neutra e inclusiva são maneiras de se referir às pessoas que não se identificam com os gêneros binários, homem e mulher. Essas pessoas podem se identificar como não binárias, ou que fazem parte desse guarda-chuva, como pessoas agêneras, gênero neutro ou genderqueer. O grande problema é que, por se tratar de uma modernização na língua, muitas pessoas ficam em dúvida de como usar essa linguagem e questionam sua importância. É por meio da linguagem que também podemos mudar nosso jeito de pensar, agir e, consequentemente, toda a sociedade. A língua portuguesa é viva e está em constante mudança. Defende o pesquisador, que enxerga na comunicação inclusiva um instrumento de transformação social para além da binariedade e polarização social que enfrentamos nesse momento da história. A linguagem neutra e inclusiva não é apenas uma neolinguagem, e sim uma recuperação de linguagem.
Um dos conceitos da linguagem neutra é o de substituir as letras A e O em adjetivos para tornar essas palavras ainda mais neutras. Dessa forma, usar o E ou o U é uma maneira correta, pois é acessível aos deficientes visuais. O uso de X e arroba no lugar de A ou O não funciona na linguagem oral e esses símbolos tornam complicada a leitura, a fala e a escuta das pessoas. Gata! Vamos começar lá pelo começo? Bora! Porque desde que a gatinha foi pra Paris, ela tem feito cosplay de Bolsonaro, né? Exatamente. Porra, Ciro, tu tem até umas ideias na moral, tu tem lá seu livro, pá, parece que o bagulho é interessante. Mas você foi com Deus, né? Você foi com Deus e Jesus. Você envergonha a classe dos gays. Aproveita então, assim, você pega lá aqueles seus diplomas, você não é letrado da academia e tudo mais. Então, estuda, gata. Vai conhecer a história dos nossos movimentos, das nossas lutas, das nossas comunidades. Acorda, querido, volta pra escola, meu bem. E se você não quiser mesmo, você também pode voltar pra Paris, porque pra mim, sinceramente, não tá fazendo muita diferença não. Se pá é até melhor. Mas agora, o que dizer sobre Pri Bertucci? Maravilhoso! Amo demais! As discussões sobre as linguagens neutras, elas só têm começado a tomar algum espaço há pouquíssimo tempo. Mas tem uma galera batalhando por essa construção e recuperação histórica há anos. Pri é uma dessas pessoas e tem várias outras pessoas na internet que discutem e estudam essas linguagens, então vale muito a pena dar uma procurada. Você tá me entendendo? Se você quiser saber mais sobre isso, você pode dar uma conferida na matéria, que o link tá aqui na descrição. Lá, Pri ainda fala um pouco mais sobre as diferenças, por exemplo, de Ili, Dili e Eludelo, e chega até a citar um pouco sobre o Instituto Sexbox, que é um babado. Inclusive, lá tem um monte de material incrível sobre as nossas comunidades. Então, confere. O link também vai estar aqui na descrição do episódio. Lá tem vários materiais que podem nos ajudar e muito nas nossas lutas. Deu na mídia ninja. Campanha faz abaixo-assinado para presidenciáveis aderirem compromissos LGBT+. Publicado em 8 de setembro de 2022 por Mauro Utida, via Planeta Foda. Uma campanha formada por organizações sociais contra a LGBTfobia analisou os planos dos presidenciáveis das eleições desse ano e descobriu que quase nenhum deles garantem a igualdade de direitos para as pessoas LGBT+. Para reverter essa situação, foi lançada a campanha Um Plano para Todo Mundo, que tem o objetivo de alcançar 50 mil assinaturas para pressionar o presidente ou presidenta, eleito ou eleita, a se comprometer com uma lista de compromissos LGBT+, uma espécie de guia com políticas públicas urgentes para esse grupo. A campanha é organizada pela All Out, a BGLT, Antra, Foda, Todes e Renosp LGBTI, que analisou 12 candidaturas de presidenciáveis, sendo que 5 delas não fazem menção nenhuma a direitos LGBT+, incluindo o candidato à reeleição Jair Bolsonaro. PL. Além desta, 2 candidaturas mencionam variações da sigla LGBT+. Uma única vez. 5 presidenciáveis apresentam propostas para pessoas LGBT+, mas a maior parte é pouco específica. A lista de compromissos LGBT+, pode ser lida no site da campanha, campaign.allout.org, onde também é possível assinar o abaixo-assinado para reivindicar que o próximo presidente se comprometa com o Plano para Todo Mundo, adotando as medidas listadas nos próximos 4 anos. No site também é possível conferir os compromissos LGBT+, dos planos de governo dos presidenciáveis. Enquanto Bolsonaro não fala sobre direitos LGBT+, em seu plano de governo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, diz em sua proposta número 41 que não haverá democracia plena no Brasil enquanto brasileiras e brasileiros continuarem a ser agredidos, moral e fisicamente, ou até mesmo mortos por conta de sua orientação sexual. Diz no plano de governo. Propomos políticas que garantam os direitos, o combate à discriminação e o respeito à cidadania LGBTQIA+, em suas diferentes formas de manifestação e expressão. Políticas que garantam o direito à saúde integral desta população, à inclusão
e permanência na educação, no mercado de trabalho e que reconheçam o direito das identidades de gênero e suas expressões. Informa o plano de governo do candidato petista no capítulo Desenvolvimento Social e Garantia de Direitos. O plano de governo é o documento que os candidatos à presidência da República entregam ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para explicar as medidas que serão adotadas se for eleita. E bora sentar o dedo nessa campanha, amore! Vira e mexe, a gente vem aqui pra lembrar pra votar direito. E meu presidente é Lula. A Bia sempre tá aqui pistolando, falando sobre os nossos direitos, que eles ainda não estão no legislativo, que é tudo judicializado, que a gente precisa legislar nossos direitos. E agora chegou o momento da gente pressionar o executivo, amores. Se liga, hein? Vai ser foda demais a gente conseguir eleger uma galera de esquerda nessas eleições. Mas a gente precisa de certezas. Você tá me entendendo? E principalmente de compromissos com as nossas comunidades. Então chega mais, lê a matéria completa, senta o dedo no abaixo-assinado e espalha pra geral. O link, tu já sabe, tá aqui na descrição. Deu no IG Queer. Apagamento de pessoas gordas ocorre dentro e fora da comunidade LGBT. Publicado em 10 de setembro de 2022 por Miguel Trombini. Celebrado dia 10 de setembro, o Dia do Gordo traz à tona, entre outros debates, o combate à gordofobia, que inclui, por exemplo, a iniciativa de despatologizar os corpos gordos, ou seja, desvinculá-los de uma visão doente. Nessa mesma data, é celebrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Levando em consideração essas duas demandas sobre a ótica de uma sociedade LGBTfóbica, vale colocar em discussão como a gordofobia atinge pessoas LGBT e gordas, bem como os impactos que causa na saúde mental desses indivíduos. A psicóloga cognitivo-comportamental, especializada em transtornos alimentares, Rejanes Brissa, aponta que a pressão estética, ou seja, o incentivo maciço para atingir o padrão estético vigente, Um corpo magro. tem consequências diretas na saúde mental de pessoas gordas. Os maiores impactos na saúde mental são a depressão, ansiedade generalizada, dificuldade de relacionamentos interpessoais, estresse constante e baixa autoestima, além de poderem causar transtornos alimentares como a anorexia, bulimia e compulsividade alimentar. Ainda de acordo com a especialista, os transtornos psicológicos não andam sozinhos. Estar submetido à chamada cultura da magreza, alimentada pela indústria do emagrecimento, pode levar pessoas gordas a submeterem-se a processos perigosos na busca pelo Corpo ideal. As pessoas que vão em busca de um corpo perfeito e não saudável acabam por cometer loucuras para alcançarem esse objetivo, muitas vezes inalcançável, justamente por não levarem em conta a realidade de seu próprio tipo físico. Recorrem a dietas alimentares super restritivas, pulam refeições, tomam medicamentos, mesmo sem orientação médica, e abusam de exercício físico, causando lesões ao organismo como um todo. Alerta. Assumir tais riscos pode ser o primeiro passo para desenvolver transtornos alimentares que, segundo os Brissa, são muito alimentados pelas agressões verbais e psicológicas às quais pessoas gordas estão sujeitas a sofrer, especialmente no ambiente escolar. Com as críticas, pressão, cobranças constantes e sofrendo bullying, muitas vezes esses indivíduos podem desenvolver algum transtorno alimentar, ou seja, começar a ter comportamentos irregulares quanto aos hábitos alimentares para emagrecer e chegar ao corpo desejado. Eles desenvolvem uma grande preocupação em relação ao peso e à forma do corpo, perdendo sua real imagem corporal. Não se veem como realmente são, e sim com algum tipo de distorção. Destaca: Deco Lippe, homem gay, cis e gordo, autor do livro infantil O Brincoder de Pepe, conta ao IG Queer que desde a infância teve o corpo colocado em uma posição cômica e caricata, como se a função dele fosse ser o amigo divertido. É muito engraçado ser gordo, mas nunca é considerado bonito ou saudável, comenta. Além disso, Deco já teve a vida afetiva diretamente afetada pelos padrões de beleza e marginalização do próprio corpo. Eu olhava e pensava: nossa, aquele menino é tão bonito, mas nunca vai me querer.
entra em toda a questão da autoestima, que é colocada lá no chão. Então olhamos para uma pessoa e acreditamos que nunca seríamos capazes de ficar com ela. Conta. Atualmente, Deco namora e está bem com a própria imagem, mas ressalta que as heranças dos comentários ouvidos e da gordofobia sofrida como um todo permanecem vivas. Vale ressaltar que as violências muitas vezes partem de dentro da própria comunidade LGBT, pois, como afirma Deco Lippe, o meio gay ainda propaga muitos padrões de beleza. Quando estou em uma festa, por exemplo, e abrem uma roda de dança, sempre que eu começo a dançar, noto os olhares maldosos sobre mim, porque ser um viado gordo incomoda. Aponta. Além disso, sua imagem é sempre colocada em uma posição ridicularizada. Ki Teixeira, pessoa trans não binária e gorda, destaca que o processo de aceitar o próprio corpo é constante e vem de muito tempo. Foi uma questão de entender que existem outras formas de beleza e que eu posso ter diferentes olhares sobre o corpo gordo. Olhar esse que não vem de uma natureza repulsiva. Explica. Porém, a gordofobia tá aí. A todo momento as pessoas nos empurram para um padrão estético que diz que precisamos perder peso. Disse. Quando você se entende e se afirma como pessoa trans, a sociedade automaticamente pensa que seu intuito vai ser buscar um padrão estético no qual o gênero que você se identifica está enquadrado. De fato, muitas pessoas transgênero vão ter questões com o próprio corpo durante o processo de transição, mas não são todas. No meu caso, que sou uma pessoa não binária que se aproxima de estereótipos femininos, é muito difícil encontrar roupas, porque a cultura da magreza é muito mais acentuada na figura da mulher. Então, preciso sempre buscar lojas estratégicas nas quais um tamanho GG seja realmente GG, e não um M. Explica. Ao ser questionada sobre incidência de gordofobia dentro da comunidade LGBT, Gui destaca especialmente os aplicativos de relacionamento, majoritariamente desenvolvidos para homens cis e gays ou bissexuais. Tudo naquilo, aplicativos, reforça a magreza como sinônimo de beleza. Esses espaços fazem com que tenhamos vergonha do nosso corpo, sem contar as baladas frequentadas por homens gays padrão. Disse. Você não se sente representada de nenhuma forma. Aponta. Uma pessoa magra tem muito mais facilidade de acessar roupas e artifícios que deixem ela confortável dentro de sua expressão de gênero, por exemplo. Esse fator nos coloca em uma situação muito ruim, porque desenvolvemos pensamentos negativos sobre nós mesmos. Porém, quando passei a ver outras referências na moda, eu percebi a possibilidade de existência do corpo gordo como uma potência, e isso foi essencial para que eu mudasse meu olhar sobre mim mesma. Conclui. É sobre... gata. Pra quem não sabe, no último sábado foi o dia de luta contra a gordofobia. E a gente escolheu exatamente o dia 10 de setembro porque essa data já era estabelecida como o dia do gordo. Mas assim, não era um dia que considerava a luta contra a gordofobia. Muito menos nossa dignidade ou qualquer coisa do gênero. Era só pra depreciar pessoas gordas e ofender os nossos corpos. Que merda, hein, gente? Aí eu te digo, precisa de um dia só pra isso? Porque assim, né? Os nossos corpos gordos são estigmatizados e humilhados e ridicularizados todo dia, né? Então a gente fez esse rolezinho, mudou o nome do dia, mas vai ficar ali naquele dia pra gente lembrar que a gente sempre foi ridicularizado. Inclusive em forma de data comemorativa. Se coloca no lugar dela 5 segundos. Agora você imagina, você, pessoa padrão, você, pessoa magra que está ouvindo. Imagina uma bicha gorda, uma travesti gorda, uma sapatão, uma pessoa não binária, uma bissexuelen, uma sexuelen gorda. Pois é, estão aí as tais interseccionalidades. Eu tô passada. E por isso que eu preciso atentar uma coisa muito importante pra você. As nossas pautas gordas e as nossas pautas das nossas comunidades andam de ladinho e às vezes até uma por dentro da outra. Lá na matéria, Deco e Gui falam um pouco mais sobre essas vivências e tal, e tem muita, saiba disso, tem muita LGBTQIA+ gorda babadeira nesse mundo. E a gente precisa muito valorizar esses corpos e validar os corres dessas pessoas. Porque não é só uma questão estética e visual, também é uma questão de acesso, de empregabilidade, de direito aos espaços. É principalmente sobre isso. É sobre isso, quebrou todo o tabu. E bem, se você tá me ouvindo, você já tá valorizando o corre de alguma pessoa gorda.
gorda. Mas bora parar pra pensar nisso? Bora conhecer mais esses corres e valorizar cada vez mais pessoas gordas? Falando nisso, Deco, chega aí. Olá, aranhas do Bom Dia Bicha! Aqui quem fala é Deco Lipe. Se você ainda não me conhece, deixa só eu me apresentar. Eu sou soteropolitano, sou ator, sou criador de conteúdo literário no Primeira Orelha, onde eu falo de literatura infantil, infanto-juvenil e que tem a representatividade LGBTQIAP+. Isso mesmo, em uma sociedade que distanciou a nossa realidade da nossa infância com a nossa existência, busquei criar um lugar onde eu reúno obras infantis e também LGBTs e também obras infantis LGBTs. Acredite que existe. Nesse mesmo lugar, eu tenho conseguido buscar essa abertura para falar livremente sobre infâncias livres e sobre ser uma pessoa livre, com meu corpo, com a minha existência. Graças a esse projeto, eu me tornei escritor. Eu lancei Meus Pais e Eu, que é a minha primeira história infanto-juvenil, e este ano eu também lancei O Brincoder de Pepe, junto com o Felipe Tognoli, que é uma história de uma criança que é criança e descobre o poder do brincar para resolver situações complicadas. Você pode conhecer a mim e as minhas obras e o meu trabalho através do site www.primeiraorelha.com.br e também pode me encontrar nas redes sociais com @primeiraorelha. Todo mundo será muito bem-vindo. Um beijo! Arrasou, amigo! Os links para conhecer mais Deco, o Primeira Orelha e para acessar a matéria completa estão aqui na descrição. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Hoje o episódio estava daquele jeitinho, né? Aquele jeitinho que eu gosto, cheio de pistolagem. Pelo menos eu tô botando meu ódio pra fora. Mas ó, teve amorzinho também. Queria muito agradecer demais mesmo pra Deco que mandou esse áudio fofo falando sobre as suas obras literárias. Ah, eu acho chique, eu acho chiquérrimo. Eu sou fina, querida. Obrigado mesmo, amigo. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. E é isso. Amanhã tem mais Bom Dia Bicha, sempre às 6 e ônibus, com Nara Lívia, porque teve o quê? Remanejamento de pessoas apresentadoras. Mas não tem problema, porque o importante é você ficar cada vez mais informada. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, todas são @orodgomes. Descansa, respira, tenta se concentrar, toma um café direitinho e o remédio de manhã, não esquece. Senão você vai ficar surtada igual a mim. Até semana que vem. Beijo!